Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar um livro bem interessante, o Paulo em Atenas, do Deus Desconhecido ao Deus Encarnado, do Delmo Fonseca. Isso aí. A nossa missão aqui é tentar entender melhor aquele encontro famoso, do apóstolo Paulo com os filósofos gregos lá em Atenas, principalmente os estoicos. Exatamente. Um momento, assim, chave, onde a fé judaico-cristã e o pensamento grego, a razão grega no seu auge, meio que se encontram, dialogam e também entram em conflito. A ideia é seguir os passos de Paulo mesmo, desde que ele chega lá, o debate no Areópago e como essa conversa ecoa até hoje. Legal. Bom, para começar, Paulo chega numa Atenas que, assim, ainda era um centro cultural, berço da filosofia. Mas já um pouco diferente. A antiga polis, o centro da vida, já não era mais a mesma coisa. Pois é, havia um certo vazio existencial, digamos. E aí surgem novas escolas, tipo o estoicismo, o epicurismo, tentando dar respostas mais individuais. E nesse cenário, Paulo nota um altar. Um tanto curioso, ao Deus desconhecido. O que era isso exatamente, naquele contexto? Olha, depois do Alexandre o Grande, a filosofia grega deu uma virada. O foco saiu um pouco da cidade, da polis, e foi mais para o indivíduo. Ah, entendi. E o estoicismo, que foi fundado pelo Zenão, oferecia um caminho. A ideia era viver de acordo com a razão universal, o Logos, uma inteligência assim impessoal que organiza tudo, o cosmo. E como se vivia isso? Aceitando o destino, sabe? Com coragem, buscando a virtude como bem maior. O foco era interno. E essa filosofia, ela não ficou só na Grécia, Ela foi para Roma também. Foi e pegou muito forte em Roma. Lá ela ficou até mais prática, mais voltada para o dia a dia. Como assim? A gente tem figuras como Sêneca, por exemplo, que falava de fazer um autoexame diário, sabe? Tipo uma checagem moral. Epiteto, que era um ex-escravo, ensinava que a liberdade de verdade é interior, não depende do que acontece fora. Aquela frase famosa, Não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. É dele. Ah, sim, conheço essa. E até um imperador, Marco Aurélio, que usava o estoicismo como guia nas meditações dele. Para governar, para viver. Que interessante. Então era esse o clima intelectual que Paulo encontrou quando foi falar no Areópago, e a abordagem dele foi muito esperta, Muito. Ele começa justamente por ali, pelo Deus desconhecido, que eles mesmos adoravam. Ele reconhece tipo, olha, eu vejo que vocês são religiosos, que vocês buscam. E ele até cita poetas gregos, Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e também somos descendência dele. Ele usa a linguagem deles. Exato, é uma ponte. Ele pega o conceito de logos, que era super importante para os estoicos, mas, aí vem a virada, ele redireciona tudo. Como assim? O logos, para Paulo, não é uma razão impessoal. É o Deus pessoal, criador, que se revelou em Jesus Cristo e que agora chama todo mundo ao arrependimento. Ah! E o ponto assim de ruptura mesmo, o que chocou os gregos foi falar da ressurreição de Jesus. Para a mentalidade grega, que via o corpo quase como uma prisão, isso era inconcebível. Loucura! Fica muito claro o contraste, A autossuficiência que o estoico buscava pela razão versus a dependência da graça de Deus que Paulo pregava. Total. Paulo chega a inverter a lógica do sofrimento. Enquanto o estoico buscava aceitar e suportar, Paulo diz, quando estou fraco, então sou forte. A força vem de Deus, não do esforço próprio. E a cruz, que era vista como loucura, vira o centro da sabedoria divina. Um desafio direto ao orgulho filosófico. Exatamente. E essa tensão, essa conversa entre fé e razão, atravessa a história. Os primeiros pensadores cristãos, os pais da igreja, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria, eles dialogaram com o estoicismo. Eles viam algo de bom ali. Viam o que chamavam de sementes do logos, tipo verdades parciais que a razão humana podia alcançar, mas sempre deixando claro que a plenitude da verdade estava em Cristo. A razão ficava subordinada à revelação. Entendi.
E depois, figuras como Agostinho, Tomás de Aquino, eles continuaram essa conversa, né? Refinando a ideia de que o bem supremo não é só a virtude em si, mas o próprio Deus. Isso. Mas o estoicismo não desapareceu. Ele volta em ondas, né? Como assim? Bom, lá no século XVI, por exemplo, teve Justus Lipsius, que tentou meio que juntar estoicismo e cristianismo de novo, numa época de muitas guerras e crises na Europa. Uma tentativa de buscar a estabilidade moral. E deu certo? Foi criticado. Lutero, por exemplo, não gostou nada da ideia. Achava que isso podia diminuir a importância da graça de Deus, sabe? Colocar muita ênfase no esforço humano. Entendo. E depois? Depois a gente tem Spinoza, já no século XVII, que pega a ideia do Logos e leva para um lado bem diferente. Ele fala em Deus sive natura, Deus ou a natureza. É quase um panteísmo racional, Deus como a própria ordem do universo, bem distante do Deus pessoal do cristianismo. Nossa, que percurso! E aí vem o iluminismo. Exato, o iluminismo que exalta a razão, né? A razão autônoma, capaz de tudo. Só que depois essa mesma razão começa a ser criticada pelo romantismo, por filósofos como Nietzsche, que falam dos limites da razão, até de uma morte do Logos. E sobra espaço para o niilismo, para a falta de sentido. E o mais curioso é que talvez justamente por causa dessa crise da razão, ou sei lá, pela busca de algo mais prático, hoje, no século XXI, a gente vê o quê? Um retorno do estoicismo. Exatamente. O tal do estoicismo de bolso. É impressionante. Aplicativos de meditação estoica, livros de autoajuda baseados em Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, influenciadores falando de resiliência, controle emocional. É uma versão bem pragmática, né? Focada em gerenciar a ansiedade, o caos do dia a dia, usar as frases como mantras. Muito pragmática, focada no bem-estar individual, em como hackear a mente para sofrer menos. Perdeu muito daquela dimensão cósmica original. Então, o que a gente tira disso tudo? Desse fio que conecta o Areópago, lá em Atenas, com os nossos aplicativos de celular hoje. Olha, eu acho que mostra que aquela conversa que Paulo começou lá atrás, ela nunca acabou de verdade. A busca humana por sentido, por ordem, por um jeito de lidar com o sofrimento. Ela continua, seja pela fé, seja pela razão filosófica. E o estoicismo, com essa capacidade incrível de se adaptar, ele ressurge agora como uma ferramenta. Talvez menos filosófica no sentido profundo, mas respondendo a uma necessidade bem real das pessoas hoje. Fica então a pergunta, né, pra gente pensar. Essa busca atual pelo estoicismo de bolso, tão focado no eu, em gerenciar emoções, será que é só um eco daquela busca antiga pelo Logos, por uma ordem? Ou é algo diferente, uma adaptação, talvez para nossa era tão individualista e ansiosa? É uma ótima pergunta. E como que essa postura, às vezes de aceitação estoica do mundo como ele é, dialoga ou conflita com a esperança de transformação radical que está no centro do Evangelho, né? Que não quer só aceitar o mundo mais, redimi-lo. Exato. Como essas duas coisas convivem hoje na vida de quem busca sentido. Fica aí a reflexão. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção. Até o próximo passo.